Olá, muito boa tarde. Esta não é uma sexta-feira qualquer. 11 de outubro é dia de aniversário. Campina Grande faz 155 anos de história. Alô, alô, minha Campina Grande, é quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá montada, muito bem organizada. Eu vim até aqui para conversar com Romero Rodrigues sobre gestão, eleições 2020 e muito mais. Primeiro Plano no ar. Em 11 de outubro de 1864, Campina Grande era elevada à condição de cidade. De lá para cá, 155 anos se passaram. Campina virou um polo industrial, um polo tecnológico, referência na América Latina, inclusive. Para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a gestão que trouxe Campina a esse status nos dias de hoje, por exemplo, nada mais justo do que a gente conversar com o prefeito da cidade, Romero Rodrigues. Prefeito, boa tarde, obrigada por nos receber aqui na sua casa. Prazer é nosso, uma alegria imensa. Primeiro, reencontrar com você, estava em débito, e principalmente poder falar um pouquinho sobre Campina Grande, né? Uma cidade que a gente tem uma paixão, um carinho, e assim, tem feito um esforço no sentido de também retribuir a confiança que a cidade tem nos dado aí nesse período recente da história, com trabalho, né? Não existe outra maneira senão retribuir com uma característica que é uma característica da própria cidade. Pois é, e a gente está nessa semana de aniversário, Campina com 155 anos, ganhando um conjunto habitacional maior da América Latina, mais de 5 mil unidades habitacionais, que é o Aloysio Campos. É um presente da cidade para a cidade. Expectativa grande, né, em torno disso, uma obra que de mais de 4 anos aí, começou lá atrás, concluída agora. Eu acho que o Aloysio Campos, ela tem que ser, talvez, se não no presente, mas no futuro, falar de verso e prosa, né? Como surgiu a ideia, que surgiu bem lá atrás, quando nós compramos uma área de aproximadamente 800 hectares e a esta área destinamos para o setor comercial. É um bairro que é maior do que mais da metade das cidades paraibanas. Já nasce maior do que 180 municípios paraibanos. Portanto, assim, tem uma grandeza considerável, mas assim, no contexto, nós compramos uma área de aproximadamente 800 hectares e destinamos para a parte habitacional, comercial e industrial. Na parte habitacional, no total serão mais de 5.100 casas, unidades habitacionais, casas e apartamentos. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente em seguida, mas ainda tem a parte comercial e industrial. Na parte comercial, já está sendo construída às margens da BR-104 um polo de moda que vai abrigar o setor de calçado, confecção e artesanato, que é outra característica de Campina também, outra vocação da cidade do compartimento da Borborema. E a parte industrial, nós já temos em funcionamento uma fábrica de tintas, uma fábrica de solvente, uma usina de asfalto e também, já com preparação do terreno para a construção, uma fábrica de LED e de postes, também que serão construídas lá no próprio Aloysio Campos. Portanto, vai ter vida própria ali. Exatamente. Então, quando a concepção do modelo foi você não apenas tentar viabilizar a construção de unidades habitacionais, mas ao mesmo tempo também, simultaneamente, propiciar o emprego na porta da casa. Você vai morar num local de toda forma novo, mas aí se você não tivesse pensado que foi o que nós nos preocupamos em tentar vocacionar a área também para essa questão do emprego, até por conta da estratégia de localização geográfica, as margens da BR-104, da BR-130, a praticamente 1 quilômetro do aeroporto, gás natural dentro, porque o gasoduto fica dentro da área, e além de tudo, uma linha férrea. Portanto, assim, estrategicamente é bem localizado, inclusive a Avenida Brasília, que é o acesso de Campina Grande, quem vem de João Pessoa até o Aloysio Campos, não gasta 5 minutos. Que balanço fazer, né, dessas duas gestões até aqui? O que o senhor conseguiu fazer? O que o senhor ainda não conseguiu implementar? A gente tem um balanço assim que é muito positivo. Na parte de infraestrutura, por exemplo, nós, em pavimentação, foram mais de 600 ruas já pavimentadas em paralelo ou em asfalto. Estamos, na atualidade, com
um plano muito robusto de pavimentação, além das que já fizemos, das 600 ruas. Então, hoje nós estamos pavimentando em asfalto mais 125 novas ruas. Se for, talvez, para facilitar o raciocínio e a compreensão dos telespectadores, é como se a gente estivesse interligando Campinas a João Pessoa, só com pavimentação em asfalto, 120 quilômetros de extensão, as 125 ruas, e mais, na verdade, 125 que estamos fazendo em paralelo. Em termos de mobilidade urbana, a gente tem dado um salto muito grande. Se for falar em questão de trânsito, hoje nós temos uma fábrica de semáforo, nós é que fazemos as pinturas da sinalização horizontal, porque compramos um caminhão, compramos uma caldeira também para usar uma tinta de melhor qualidade. Em relação a praças com academia, mais de 50 praças com academias já entregues à população e muito mais em curso. E iluminação, mais de 100 avenidas que nós já implantamos iluminação com LED. E agora já foi licitado, não sei se a gente vai conseguir aí vencer essa questão também de debate junto ao Tribunal de Contas da Paraíba. Se a gente conseguir vencer, nós vamos implantar em 12 meses a substituição de toda a iluminação pública de Campina Grande, toda 100% de LED, inclusive com a usina que vai produzir a nossa própria energia. Em 2018, com dados do Ministério da Educação, Campina Grande foi o terceiro município no Brasil que mais criou vaga na pré-escola. Nós temos 6 escolas e foi implantada na nossa gestão, alfabetizando em 2 idiomas, em inglês e em português, e conseguimos notas que foram surpreendentes agora no último IDEB de 6,7, escola com média de 6,7. Então, assim, é um avanço também muito grande. Então, portanto, eu acho que nós temos resultados, de fato, em todas as áreas da administração. Prefeito, agora, crescimento, investimento para a cidade, principalmente para uma cidade que tem vocação turística, festiva, atrai muita gente, para tudo isso precisa de água, né? Boqueirão está com a capacidade ali em torno de 20%, e deixou de receber água do Rio São Francisco. Como é que está essa questão? Pensando, cobrando da bancada federal? Vai ser necessário um novo racionamento? O que a população pode esperar nesse sentido? Na verdade, aconteceu de surgir um vazamento em uma barragem, né? Em Morada Nova. E foi feita a recuperação Pernambuco. E a recuperação, na verdade, quando foi encher a barragem, voltou a vazar. E aí foi retirado a água para tentar recuperar novamente e fazer o mesmo procedimento. O canal, de uma extensão muito grande, apenas 2,5 quilômetros de extensão, tinha problema. Então é uma coisa também fácil de se resolver. Agora, estão politizando muito essa questão da água. Portanto, assim, eu confio plenamente que não teremos mais problemas, até porque eu também acompanho um pouco disso, faz parte um pouco até da minha história, porque fiz agronomia, mestrado em irrigação, entendo um pouquinho dessas questões relacionadas a recursos hídricos. Portanto, nós não teremos mais esse problema, se Deus quiser. Então, 20%, porque a questão da transposição, ela não foi feita para ficar de forma contínua. Foi para ser utilizada no momento da necessidade, para fazer uma recarga no açude. Quem vai ser o candidato de Romero Rodrigues à Prefeitura de Campina Grande? O senhor vai responder daqui a pouquinho. Pois não, depois do intervalo. Tá bom. Estamos de volta com o seu primeiro plano, hoje conversando aqui com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. A gente veio até aqui, ele nos recebeu na casa dele e eu deixei uma pergunta, vem eleição por aí. Prefeito, eleições 2020, o senhor não pode mais se candidatar, mas tem que ter um candidato. Quem vai ser o candidato de Romero? Eu posso lhe afirmar, e a todos os queridos telespectadores, que vamos estar com um dos aliados nossos aqui na cidade, apoiando, e espero que a gente consiga. Não é fácil, mas foi possível, não apenas comigo, mas também com outros tantos que foram candidatos do nosso grupo político, que a gente consiga buscar um consenso em torno de um nome que haja união de todos. O senhor faria uma aliança, por exemplo, com o governador João Azevedo? E estarei sempre à disposição de João Azevedo para discutir qualquer tema que for relacionado à questão de administração. Alguma ação necessária de Campina Grande ou alguma ação do Estado na cidade. Agora, eu não faria, até porque não é meu perfil também, de usar de um processo de instabilidade no PSB para fazer a prática do oportunismo político.
que não faz parte da minha característica. A relação boa com ele, com quem quer que seja, será um prazer. Até porque encontrei com ele em algumas oportunidades e me dirigi, cumprimentei. Até porque não sou, como falei, de conflito ou de péssima relação. Agora, nesse momento da discussão e da divergência, eu acho que seria oportunismo se aproximar, tentando buscar algum tipo de proveito político ou eleitoral, quando todos sabem que na eleição passada nós apoiamos o Lucélio Cartacho nas eleições estaduais. O PSD o receberia? Olha, para ser bem franco na política, eu acho que alguém na condição de governador do estado, qualquer partido aceitaria, não é verdade? Até porque, sinceramente, eu não teria nem domínio, nem controle sobre isso. Você vai trocar um prefeito, ainda mais um prefeito do interior, embora Campinas, para mim, vai ser sempre uma capital, por um governador, na verdade, então assim, a gente tem que ser franco e verdadeiro. Agora sim, dizer, na política, eu vou procurar o governador João Azevedo no sentido de uma aproximação política, eu não faria, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que é oportunismo e eu não faço, eu não procuro fazer uso dessa prática. A boa relação, se for necessário, em favor de Campinas, eu vou ter com ele, com quem quer que seja. Prefeito, recentemente a Câmara de Vereadores aprovou e o senhor sancionou alguns projetos polêmicos. Eu vou trazer um aqui que chamou bastante atenção, que foi a história da leitura da Bíblia nas escolas. Essa questão recebeu uma série de críticas, principalmente pelo princípio da laicidade. Olha, o Estado tem que ser laico, o poder público ali, né, a gestão ela precisa ser laica. Se abre precedente para um, é preciso que abra para todos os outros cultos, todas as outras formas de religiosidade. O que o senhor pensa a respeito? Olha, deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, eu acho que a palavra de Deus em todo canto é bem-vinda. Em uma escola, numa praça, no meio de uma rua, dentro da casa, principalmente, das famílias. Eu não acho que não existe nada pejorativo em você mencionar, louvar ou fazer uso da palavra de Deus. Eu posso falar sobre a minha prática, um projeto que teve a origem no Poder Legislativo Municipal, inclusive de um vereador da minha bancada. Mas vamos voltar a Aloysio Campos. Eu acho que eu posso configurar bem a sua pergunta fazendo uso do que fizemos na Aloysio Campos. Doação de terreno para a Igreja Católica, para a Igreja Evangélica e para o Espírita. Todos aqueles que manifestaram pretensão, foi doado formalmente terreno para que eles pudessem então não existiu erguer qualquer as suas tipo igrejas. De seletividade. Então, pois é. Então, eu estou falando sobre... Acho que conta fatos, não tem argumento. Então, isso não feriu a laicidade? Todas as crenças que manifestaram pretensão de se implantar naquilo que é o sonho da minha administração. Mas e na escola? Na escola você pode ter espírita, você pode ter católico, você pode ter evangélico, você pode ter também de outros. Matrizes africanas, exatamente. por exemplo, ateu. Até porque nós temos, inclusive, na rede municipal de ensino em Campina Grande, um projeto que tem muito a ver com a matriz africana. Que nós temos um projeto de capoeira que atende praticamente toda a rede municipal de ensino, e você sabe que tem uma coisa muito vocacionada, aliás, e vinculada à questão exatamente dos povos africanos. Houve, por exemplo, determinadas críticas ou análises de que isso seria um sinal ou um marco de que Romero Rodrigues estaria apontando para o conservadorismo e que isso seria um sinal das eleições. Deixa eu explicar uma coisa. Eu apoiei o presidente Bolsonaro, todos sabem, na eleição passada, foi uma decisão minha pessoal, eu tinha que tomar uma posição. E decidi naquele momento fazer essa opção. Foi o que veio na minha consciência, eu compreendia que naquele momento era o melhor para o Brasil. E hoje eu confio, acredito, torço que dê certo, porque se der certo é bom para todo mundo, porque a gente não pode continuar vivendo permanentemente essa crise econômica. É uma crise que, de certa forma, maltrata, e quando maltrata, às vezes, os municípios, maltrata principalmente a população, não é verdade? Então, as dificuldades são imensas. Eu imaginava e continuo imaginando e torcendo, fazendo que as coisas deem certo, para permitir que a gente possa viver tempos novos. Mas, assim, a presidente Dilma veio aqui, em Campina Grande, e estava num processo, em curso do processo, inclusive, de cassação. Desgastes, inclusive, eu fui lá, recebi, tratei bem, dei as boas-vindas e agradeci pelas obras de Campina Grande. Se alguém for ouvir alguma fala minha, e agora, inclusive, recentemente, alguém falando sobre o Aloysio Campos, eu agradeci, reconheci e fiz menção à presidente Dilma, que foi, no período dela e do PT, que nós conseguimos viabilizar a questão
da implantação dessas casas, inclusive na época também teve o apoio do ministro Aguinaldo, que era ministro das cidades, foi quando se originou a questão de se conseguir esse convênio. Recebi em Campina Grande, todos sabem, o presidente Michel Temer. Michel Temer, em função depois do processo de cassação e afastamento da presidente Dilma que ele assumiu, ficou também o Brasil um pouco dividido. Eu recebi em Campina Grande. Você foi de centro, todo mundo sabe disso. Operação Famintos. Você acredita que isso pode trazer alguma repercussão negativa dentro desse processo de passagem de bastão de Romero Rodrigues para o seu sucessor dentro do grupo e do projeto de Romero Rodrigues? Olha, eu tenho dito que no que eu puder ajudar no processo eleitoral, eu vou ajudar. É preciso que as pessoas também compreendam e entendam se achar que eu sou útil. Eu não tenho problema nenhum nem dificuldade. O fato é que o problema existiu, é de conhecimento de todos. Se efetivamente for olhar, até usando a própria palavra do Controlador-Geral da União, e textualmente ele disse que a merenda de Campina Grande era de excelência, e ele disse, inclusive, em reunião conosco no Ministério Público, que chegava na quantidade e na qualidade que é a excelência desejada. Uma coisa que fugiu de um controle de pessoas, inclusive, que trabalhavam todo o mandato do meu antecessor. Todas essas pessoas trabalhavam durante o mandato de todo o meu antecessor. Se quiserem usar isso na eleição, a gente vai falar de forma franca, porque não adianta você tentar passar uma informação que não seja verídica. Tem que encarar isso como uma realidade e enfrentar de todas as formas. O que eu acho é que nós temos, independente de qualquer coisa, resultados administrativos jamais existem na história dessa cidade. E aí você pode perguntar e andar espontaneamente e perguntar em qualquer recanto dessa cidade. Porque em qualquer bairro de Campina Grande, sem exceção, em todos eles, nós temos obras e ações. Sinceramente, a gente tem muito que mostrar à cidade, independente do processo eleitoral, que o processo eleitoral a gente tem que entregar nas mãos de Deus e na decisão da população campinense. Acho que a gente já tem uma passagem positiva registrada na história dessa cidade, e para mim isso já vale muito. Prefeito, eu ficaria conversando mais. Eu também. Mas desde já eu quero agradecer a sua participação aqui em Primeiro Plano e a sua atenção em nos receber aqui na sua casa, aqui em Campina Grande, para essa entrevista. Muito obrigada. Pelo contrário, eu que agradeço de coração também, muito bom receber vocês aqui, você e a equipe toda, né? Para mim foi um prazer imenso. Fica apenas a lembrança e o pedido final, não saia de Campina Grande sem conhecer a nova cidade que surge dentro de Campina, que é o Aloysio Campos. A obra mais bonita, mais bem construída, sob todos os aspectos da história de Campina. Pois é, eu não posso deixar de terminar o programa também desejando feliz aniversário e parabéns, ainda mais crescimento e mais que isso, ainda mais desenvolvimento para Campina Grande, que também é a minha cidade. Aqui eu nasci, não me criei, mas sempre que posso volto, porque Campina de fato é uma terra linda, acolhedora. Parabéns, Campina!